vou copiar as coisas aqui, depois a Lenise se vira para voltar, porque vai ficar tudo fora de ordem. Não vai ficar fora de ordem não, Ilustríssima. Vocês já viram essa Lindo, a aula? gente nem começou a copiar as coisas da frente 2. Nossa, mas então o negócio tá atrasado, hein, velho? Tá muito atrasado. Você tá muito adiantado, Zé. Não, ontem o Ivan falou que vai entregar para vocês já, vai dar a notificação. A Jane perguntou porque ela tá, como é que fala? Ela ia começar com vocês também o caderno 3. Aí o Ivan vai entregar para vocês essa semana, parece o caderno. Não dá aula, apostila 2, tô depois Pelo correio? atrasado. Não, eu acho que vai, sei lá como é que vai fazer. A apostila 3 era para ter começado no início de abril. E senão vai ficar mais atrasado ainda. Ô Zé, na apostila, Zé, na faz frente sentido 2, nenhum, cara. a gente Sério, a nem apostila estudou 2 é tão genética grande de quanto a populações ainda. Genética de populações, claro que estudou. Fui eu que Você dei. ensinou, mas a Lenise falou que ia explicar também para a gente ter 2 jeitos de fazer. Ah, mas eu estudei isso aí, eu passei para vocês em sala, passei lista de exercício, tudo. Claro que estudou. Inclusive, você podia terminar de resolver aquelas listas, imprimir todas e não sei fazer nada. Mas tá difícil, hein? Que é facinho, hein, filhona? Que tá, Zé? Você explicou em uma aula. Tenho certeza que 90% não aprendeu. Para a gente ver essa questão de genética de populações também. Vamos só seguir falando um pouquinho aqui de histologia animal. Vamos voltar um pouco na aula anterior, então, que a gente começou. Foi só o comecinho da histologia, né? Falando sobre a questão da pele, como é que a pele é formada, quais são os tecidos que são fundamentais aí na formação da pele. Então, vamos lá. Vocês vão prestar. Fala com muita calma para a gente poder copiar tudo. Tá, não, isso aqui é facinho. Porque lá no cursinho você edita, aqui você fica só falando. No cursinho, Eu já... A gente não tem a apostila 3, lembra disso? Então, dita. Juliana, eu já copiei tudo que ele falou. Se você quiser, eu te mando foto. Nossa, perfeito, hein? Essa Lívia aí, essa Lívia aí não tá Manda publicando logo no nada. grupo, Lívia. Essa Lívia é fera, velho. Então, a aula chama tecido conjuntivo? Essa é a continuação da outra aula. Depois eu coloco as 2 aulas em sequência para vocês. Só que eu vou, como você está falando, solicitando aí, ilustríssima Juliana Leal, vamos fazer uma revisão, então, da parte de histologia para a gente entrar na sequência aí do tecido conjuntivo, tá? Então, só para recordar com vocês aí, nós temos 4 tipos de tecido no nosso corpo. Aí você vai falar assim, Zé, quais são esses tecidos? O primeiro tecido que a gente tem é o tecido relacionado ao revestimento, que a gente chama de tecido epitelial, tá? Então, tecido epitelial, tecido revestimento corpóreo, é o tecido que, basicamente, ele está presente em maior quantidade na região da nossa epiderme, que é a camada superficial da pele. Aí vocês vão ver tudo isso aqui, tá projetado na aula anterior. Os slides, depois eu posso passar para vocês também o PowerPoint da aula anterior, que eu falei sobre o tecido epitelial. Aí só para citar, então, o primeiro tipo de tecido que nós temos é o tecido epitelial. O segundo tipo de tecido que nós temos é o tecido desse aqui da aula de hoje, que a gente vai estudar, que é o tecido conjuntivo, tá? O terceiro tipo de tecido é o tecido muscular e o quarto tipo de tecido é o tecido nervoso. Então, basicamente, são 4 tecidos que vocês têm que saber, tá? Tem que guardar. Então, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Aí, a primeira coisa que vocês têm que saber com relação a esses tecidos é o estágio que eles se encontram. Então, por exemplo, tanto o tecido epitelial quanto o tecido conjuntivo, eles ainda estão em estado de divisão mitótica, tá? Então, são tecidos que, mesmo nós estando aqui na fase adulta, são tecidos capazes de se regenerarem de certa forma, tá? Capazes de formar novamente novos tecidos epiteliais e novos tecidos conjuntivos,
enquanto que o tecido muscular, e que você não pode esquecer, e o nervoso, são tecidos que nós chamamos tecidos que estão na fase G0 da divisão celular. Aí, o que eu vou recomendar para vocês? Olha, a gente vai falar muito sobre essa questão de divisão celular ao longo das aulas. Só que essa parte de divisão celular, se não me engano, ela vem, acho que lá no fim do ano, no último caderno de vocês, do SAS, tá? Depois, se tiver um tempinho, uma coisa assim, tem 2 aulas minhas bastante curtas. Uma é de 26 minutos, outra acho que é de 29 minutos, que fala sobre mitose e meiose, tá? Então, como vocês verão apenas no final do ano essas aulas, e creio eu, se não me engano, a memória já antiga e, né, convalescente, eu sugiro que vocês assistam essas aulas já antes, não para que você precise anotar, não, só para você se inteirar mais, porque é uma matéria mitose e meiose, que vocês viram só no primeiro ano. Então, eu acho interessante, porque a gente vai falar muito ao longo de aulas de tecido. Nessa Biologia 2 aqui agora, nesse caderno 3, a gente vai ver, então, todos os tipos de tecido, tá? Então, a gente já começou no caderno 2 o tecido epitelial e conjuntivo 1. Agora, a gente vai seguir conjuntivo, a gente vai seguir o muscular e o nervoso. Então, essa é a sequência. Então, sempre a gente vai estar falando de divisão celular. Depois você vai lá no canal, lá tem uma aula aí, mitose, meiose, rapidinho, você assiste aquela aula, só para você ficar mais inteirado sobre esse assunto. Não precisa colocar em ordem no caderno ainda não, só porque a gente vai repetir muito sobre isso. Aí, de repente, a gente está falando de prófase, de metáfase, tá? A gente está falando de anáfase, telófase, né? Prófase 1, prófase 2. Ah, Zé, o que é isso? Então, se assistir aquela aula lá já vai ajudar bastante. A gente não tem que inserir um novo conteúdo aí para vocês. Estou fazendo de tudo, né, para não fazer um negócio assim muita coisa. Estou tentando até reduzir meu número de aulas. Vocês já viram isso, né? Ah, mas você está adiantado, né? Não, estou em dia, não estou adiantado, estou em dia. Se nós estivéssemos em aula normal na sala, né, e quiser falar para ele, mas como é que nós estaríamos? Em dia, nem adiantado, nem atrasado. Eu estou até um pouco atrasado, porque o caderno 3, hoje são 14 hoje, é para a gente ter começado o caderno 3 no início de abril, mas esse negócio do SAS aí, esse cronograma deles aí é muito louco também, né? Muita coisa, muito conteúdo, eu entendo perfeitamente. Então, voltando, tecido epitelial é o tecido que compõe a epiderme, e eu falei para vocês na última aula sobre isso, que talvez, que nem a Juliana falou, a gente não deu para a gente ver essa aula ainda, eu concordo, é muita coisa, e é um negócio muito louco. Então, nesse tecido epitelial, é um tecido praticamente avascularizado, não esqueçam disso, tá? Então, o tecido epitelial, ele não tem vasos sanguíneos, ele tem uma camada bastante queratinizada, a camada externa dele, tá? Que é a camada da epiderme. Essa camada, ela apresenta, então, essa proteína queratina. Ah, Zé, para que tem essa proteína queratina? Para impermeabilizar a parte externa da sua pele, tá? Então, ela apresenta a proteína queratina e apresenta uma proteína mais interna conhecida como melanina. Então, assim, Zé, eu preciso guardar o nome de 2 proteínas do tecido epitelial. Quais são essas 2 proteínas? Então, proteína melanina e queratina. Assim como no tecido conjuntivo, você vai ter que guardar o nome de 2 proteínas para mim. Zé, quais são as 2 proteínas do tecido conjuntivo? Então, no tecido conjuntivo, você tem 2 proteínas essenciais, que é o colágeno e a elastina, tá? Então, você começa aí por guardar o nome das proteínas. Aí, tecido muscular, você tem a miosina e a actina. Mas sempre a gente vai ter aí, ó, proteínas, tá? No tecido nervoso, você tem uma proteína essencial conhecida como beta-amiloide, que também relaciona-se lá com Alzheimer, quando você tem uma superprodução dessa proteína. Então, sempre você vai associar os tecidos com as proteínas, com os polipeptídeos, tá? Então, voltando, no tecido epitelial, você tem a síntese dessas 2 proteínas. Aí você fala assim,
Zé, a camada externa da pele, ela se renova a cada 3 semanas? Isso. Ela vai se renovando a cada 3 semanas, tá? Apresenta uma alta capacidade de regeneração e essa proteína queratina, ela vai se desprendendo para o meio externo. Ela vai cobrindo, impermeabilizando a sua pele em relação ao meio externo. E na parte mais interna do tecido, próximo à camada basal do tecido epitelial, você tem ali a síntese da célula, ali você tem células em constantes divisões mitóticas, você tem síntese da proteína, que a gente chama de melanina. Aí tem um detalhe, que nós já vimos isso, se não me engano foi o ano passado mesmo, quando a gente estudou a pele, tá? A melanina, ela está dentro de células especiais conhecidas como melanócitos. Então, o que vai acontecer? Ah, Zé, olha, o número de melanócitos no gênero humano, já cansei de falar para vocês isso, ele é mais ou menos constante. Então, todos nós, independente da cor da nossa pele, nós temos um número de melanócitos basicamente constante. O que difere, na verdade, é a concentração de melanina dessa proteína que estabelece a coloração que nós temos no interior de cada melanócito, tá? Então, a pessoa que tem a pele mais escura tem mais melanina, sintetiza mais melanina dentro do melanócito. A pessoa que tem a pele clara sintetiza menos melanina, tá? Ah, Zé, isso aí é bom, isso é ruim? Isso é uma característica fenotípica da pessoa determinada, tá? Para uma herança quantitativa genética. Então, a pessoa vai ter uma determinada coloração em função dessa herança quantitativa. Claro que quanto mais melanina, maior a proteção. Quanto menos melanina, tira totalmente a melanina. Aí na genética você tem um problema conhecido como albinismo, tá? Então, nesse problema conhecido como albinismo, você não tem melanina, então a tua pele fica mais exposta à radiação ultravioleta, você está mais suscetível, tá, ao câncer aí, o câncer de pele. Então, o tecido epitelial é um tecido avascular? É um tecido que não tem, basicamente, vasos sanguíneos. Qual que é a origem embriológica dele? A origem embriológica dele está relacionada com o primeiro folheto germinativo, tá? Que é o ectoderma do embrião. Já o tecido conjuntivo, objeto de estudo dessa aula, tá? Ele é formado a partir do mesoderma, do terceiro folheto, na verdade, na ordem de formação. Ele é formado a partir do mesoderma do embrião. Bom, enquanto as células do tecido epitelial estão juntinhas, formando a sua epiderme, as células do tecido conjuntivo, tá? Elas estão mais espaçadas e entre elas você tem uma substância, tá? E essa substância, juntamente com as proteínas, ela tem uma responsabilidade muito interessante que ela tem como prerrogativa fundamental nutrir, presta atenção, nutrir os demais tecidos. Então, o tecido conjuntivo é fundamental na nutrição. Então, quando nós falamos em pele, a pele de qualquer animal ela é dividida apenas em 2 camadas. Então, você toma cuidado com relação ao vestibular de vocês, porque ela é dividida em 2 camadas. Quais são essas camadas? Você vai ter, tá, a primeira camada, a epiderme, e a segunda camada, que é a derme. Então, a primeira camada, a epiderme, é formada por tecido epitelial, e a segunda camada, a derme, é formada por tecido conjuntivo. Zé, mas eu não tenho uma terceira camada, essa terceira camada logo abaixo da derme, chama-se hipoderme. Então, presta atenção que hipoderme não é camada, tá, da pele. É apenas uma tela subcutânea, vamos chamar assim. Essa tela subcutânea é formada pelo tecido conjuntivo adiposo, que no caso nosso e das aves, funciona como um isolante térmico para auxiliar na manutenção da temperatura corporal, tá? Então, cuidado com isso. Tela subcutânea, antiga hipoderme, tá? Não é a terceira camada da pele em animais endotérmicos, animais como nós, que mantêm a temperatura, e as aves, que mantêm a temperatura corpórea no mesmo nível. É apenas um revestimento gorduroso de tecido conjuntivo. E do tecido epitelial ainda, nós temos aquelas células de Langerhans, tá?
que são células que atuam diretamente na região do tecido epitelial. Para quê, Zé? Atua na limpeza do tecido. Então, quando é muito comum você contrair bacteriose através da pele, tá? Às vezes você enfia um espinhozinho, ali abre uma porta de entrada para entrada de bactérias, como, por exemplo, a Streptococcus, tá? E quando essa bactéria está presente aqui na região, por exemplo, do braço, da mão, Zé, eu machuquei, não sei o que e tal. Aí, muitas vezes, forma aqui por dentro, forma uma inflamação interna e essa dor, ela começa a movimentar dentro da sua pele. Você não está vendo, às vezes até incha um pouco, às vezes não incha, tá? Forma que chama-se de celulite dentro da pele. Se você deixar essa bactéria aqui, ó, essa bactéria que entrou pela pele, ela pode se expandir, tá? E vai acontecer o quê? Pode ter acesso ao seu sangue e você pode ter uma infecção generalizada se você não tomar um antibiótico por causa da celulite contraída por essa bactéria que penetrou no seu tecido, tá? Então, assim, muito cuidado com esse tipo de ferimento, por isso que médico nenhum, você tá lá, passou a mão na madeira, não sei, aí teve uma ferpinha que pegou da ferpa da madeira, que pegou na sua pele, tem que tirar, não pode deixar, porque essa ferpa, ela pode estar contaminada, tá? E pode causar aí malefícios a você através de uma infecção bacteriana. E se for a bactéria Clostridium tetani, que cai muito, né, em Enem, inclusive, a bactéria do tétano, aí você vai ter um problema ainda maior, porque se você não for vacinado, que não é o caso, vocês foram vacinados, né? Ela vai subir, né? E vai atingir o coração, aí o negócio pega, tá? Então você vai ter... Oi. Mas, José, a pele não excreta, não excretaria ou tentaria eliminar a ferpa? Não, então, você tem as células próprias aí, que são as células de Langerhans na pele, que combate ela, tá? Ela tenta eliminar, mas nem sempre ela consegue eliminar. O problema maior não é a madeira, é a bactéria que entrou junto com a madeira. A madeira você pode até colocar para fora, mas a bactéria, normalmente, ela fica ali na corrente sanguínea, tá? Pegando a região da derme embaixo e fica ali alojada. O problema é a bactéria. A ferpa, você tira, você puxa, etc. Tal. Agora, aí você, dependendo do médico, você vai lá, o cara fala para você assim, você toma um anti-inflamatório que você vai melhorar. Passa a dor enquanto você está tomando, mas você não tomou antibiótico, você não está combatendo a bactéria. Então tem gente que... A Luísa Campos pediu um negócio aí no chat. Fala aí o que ela pediu, já que vai explicar o negócio das fases lá de novo, porque ela não achou em lugar nenhum. Fases do quê? Não sei, ela falou isso. Deixa eu ver o que ela pediu aqui. Eu acho que aquele negócio tipo, tecido conjuntivo e epitelial tá na fase mitótica, sei lá o quê. Tá. CG0, essas coisas, sei lá. Acho que é isso. Ela falou isso mesmo. As fases do tecido, né? Então, assim, ó, tecido epitelial e tecido nervoso, aliás, tecido epitelial e tecido conjuntivo, eles estão em constante divisão mitótica. Ou seja, você tem a fase S, a fase G1, a fase de síntese, que a gente vai ver em mitose, e a fase G2. Então, são células que estão dividindo, estão regenerando constantemente, estão sendo refeitas no nosso organismo ao longo da nossa vida. O tecido muscular e o tecido nervoso são tecidos que estão em estado G0. O que significa isso? Estado G0. Então, são um estágio de alta diferenciação celular. Então, nesse estado G0, a célula ela não realiza mais o ciclo celular, não realiza nem mitose, tá? E muito menos, obviamente, meiose, que ocorre somente na região reprodutora, nos órgãos reprodutores, tá? Então, como no estado G0 você não tem essa condição de divisão celular mais, você tem células altamente diferenciadas, tanto na fibra muscular quanto na fibra nervosa, que é a razão pela qual elas não se regeneram se lesionadas, tá? Aí você vai lembrar comigo. Zé, eu machuquei aqui meu braço, pegou aqui fibra muscular. Aí o que acontece? Não vai ser uma nova fibra muscular que vai regenerar aquela área lesionada, não. Quem vai regenerar aquela área lesionada vai ser quem? Vai ser o tecido conjuntivo, que é o tecido reparador.
É o tecido que vai preencher aquela área que foi ferida, tá? Por isso que quando você olha para regeneração, para cicatrização daquele local, você vai ver então uma marca, né, da cicatriz, porque o tecido conjuntivo é diferente citologicamente do tecido muscular. Então fica a cicatriz ali para você relembrar que ali onde foi preenchido é conjuntivo e o muscular não teve capacidade de regenerar porque ele não realiza mais a mitose, tá? Ele perdeu, está em alto grau de diferenciação, tanto muscular quanto nervoso. Você sofre lesão na região do cérebro também, mesmo problema, tá? Você não consegue regenerar aquela área lesionada. São tecidos que não têm mais a capacidade de se dividir por mitose, porque atingiram um grau de diferenciação muito grande, e à medida que você vai perdendo esse tecido ao longo da vida, tecido nervoso, por exemplo, você vai perdendo sua capacidade intelectual também, tá? Que é natural, depois dos 60 anos, o teu cérebro ele vai diminuindo, tá? E você vai ficando meio lerdo, isso é natural, da idade de todo mundo. Isso não quer dizer que é Alzheimer. Tem o Alzheimer que é acelerado, mas é natural também, após os 60, você ir perdendo as suas condições intelectuais. Isso é totalmente natural. Se a pessoa acompanhar fazendo, como é que fala, tomografia ou uma ressonância magnética, vai ver o encolhimento do cérebro, da massa encefálica, tanto que mesmo que a pessoa não tenha Alzheimer, lá na frente ela vai padecer, tá? Por problemas com relação à cabeça mesmo, vai ficar meio vacilante. Então, por isso que eu Ô, falei mesmo. Zé, Oi. e quando Dá tem, uma tipo, olhadinha naquela aula sobre mitose. Oi, pode falar. e quando tem, tipo, estiramento na fibra, o tecido conjuntivo não repara? Não, ele não repara, mas ali você tem um pequeno... Ela não rompe também, tá? Aí Aham. naquela situação, você tem um pequeno, vamos dizer assim, um ferimento ali, ó. Você faz, por exemplo, faz muito tempo que eu não faço exercício físico. Aí você resolve começar a fazer uma caminhada. Primeiro dia você anda 4 quilômetros. Aí você chega em casa e fala, nossa, eu estou arrebentado. Parece que teu corpo está doendo tudo, né? Por quê? Você tem o que a gente chama de microlesões ali, ó, mas não uma separação total. Então, nessas microlesões que você tem, aquilo ali dói demais, dá aquela dor por causa da microlesão, que ele não estava acostumado a esticar de novo, etc. Tal. Aí provoca o estiramento, tá? Mas aí não é uma coisa que você precisa de conjuntivo para reparar, não. Você tem um esticamento. E a fibra, ela é elástica também, ela consegue essa questão aí, quando você está ganhando massa muscular, ela estica e você ganha mais tônus, tá? Mas não tem nenhum problema com relação a essa questão, não. Não é uma lesão que precisa de reparação. Então, voltando aqui, então você tem ali Obrigada, Zé. você tem ali as células de Langerhans, tá? Que realiza essa limpeza inicial, nem sempre ela é efetiva, você pode ter então uma infecção. E você tem também as células que a gente chama de células sensitivas da pele, tá? Que muitas vezes elas podem ser bloqueadas, e quando elas são bloqueadas, elas podem ser bloqueadas por agentes estranhos, como bactérias, que provocam, por exemplo, a hanseníase, a lepra, e você não tem sensibilidade naquele local onde houve o bloqueio, tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente, bacteriose. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no tecido conjuntivo. Então, a diferença é do tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo, ele apresenta essa substância intercelular, tá? Ele nutre as demais células. E um detalhe aqui, ó, no tecido conjuntivo, você tem duas fibras que o ano passado a gente falou muito com vocês sobre essas fibras, que é o colágeno e a elastina, que são duas proteínas, na verdade. E no ano passado, e além disso, você tem um gel que hidrata essas fibras, tá? No citosol da célula do tecido conjuntivo, e esse gel é conhecido como substância amorfa. Então, as duas proteínas, o colágeno e a elastina, servem exatamente para dar elasticidade à pele. Então, o colágeno, por exemplo, ele é muito presente, principalmente nessas regiões assim, ó, de articulação do seu corpo. Zé, tem região de articulação, tem cartilagem. Na região das cartilagens, você tem muito colágeno presente, tá? Aí você tem o colágeno 1, normalmente. Na região da pele, ó, para te dar elasticidade na pele, você tem muito colágeno e elastina. Tanto que depois dos 40 anos, as mulheres, por exemplo, elas têm uma diminuição na produção do colágeno. Aí ela tende a apresentar mais rugas, tá? Porque ela não consegue sintetizar de forma natural o colágeno 1.
E o colágeno 2 é o colágeno relacionado às doenças autoimunes, que você tem que repor muitas vezes. Então, pessoas que têm lúpus, pessoas que têm esclerodermia, pessoa que tem reumatismo, pessoa que tem também o problema aí do Iago, aí, que tem diabetes, são doenças autoimunes. Ou seja, como é que essas doenças surgem? O teu próprio organismo, o teu próprio sistema imunitário, ele vai reconhecer uma proteína essencial para você, como o colágeno e a elastina, por exemplo, como se fosse um corpo estranho. Então, toda vez que isso acontece, quando o teu organismo reconhece uma proteína como um corpo estranho, ele começa a produzir anticorpos contra essa proteína. Como ele está produzindo anticorpos contra essa proteína, tá? O que vai acontecer? Você começa a atacar células essenciais do teu organismo. Quando você está atacando células essenciais do teu organismo, você está desenvolvendo uma doença provocada pelo teu próprio sistema imunitário, que a gente chama de doença autoimune. Pode ser, por exemplo, o lúpus, que hoje está sendo muito discutido, né? O lúpus e a esclerodermia, que usa-se aí a cloroquina, tá? E as artrites autoimunes, usa-se a cloroquina para tratar, que trata também a malária, né? Aí o presidente Bolsonaro acha que isso aí serve para tudo, né? O problema é que os Estados Unidos bateu ontem 600 mil casos e 23 mil mortos, né? E fala para ele usar a cloroquina lá, que deve funcionar, tá? Segundo ele, além de presidente, ele se tornou médico agora, né? Mas tudo bem, voltando aqui, para a gente não parar muito nisso aqui também. Então, aqui você vai ter, então, ó, inicialmente, você tem essa condição aqui, tá? E você tem essas fibras que a gente chama a partir de colágeno e elastina. Agora, vamos voltar aqui de ficar muito tempo naquele share screen aqui, ele trava o menininho, né? Vamos voltar lá. Pra gente falar com vocês. Pode falar, filho. Você pode falar das células de novo lá? De sei lá o quê? Langerhans, eu acho. Langerhans. Você escreve Langerhans. Células que realizam o que a gente chama de asepsia, limpeza da pele, tá? Então, toda vez que você tem uma bactéria, você contrai uma bactéria, um fungo na pele, quando você contrai um corpo estranho na pele, a pele, além dos leucócitos que vão atuar ali, você tem células especiais que atuam na limpeza, para tentar eliminar essa bactéria. Nem sempre você vai ter, que eu acabei de falar aqui, nem sempre você vai ter celulite na pele, porque contraiu uma bactéria, tá? Às vezes, o teu próprio sistema imunitário consegue erradicar esse problema. Então, quem que faz isso? O sistema imunitário associado com essas células que limpam a sua pele, que são as células de Langerhans, tá? Celulite é por causa de sujeira? De bactéria? Não é bem essa celulite que vocês estão associando aí, não, com a celulite que toma refrigerante, que é coisa toda, né? Não é bem isso, não. Mas a celulite, na verdade, é parecida com essa celulite que vocês são acostumados aí. É um processo infeccioso na pele, tá? E nesse caso específico que eu estou mencionando, é um processo infeccioso devido à entrada de um corpo estranho. Agora, quando a pessoa emagrece, ela engorda, emagrece demais, engorda, aquela coisa também, aí forma essas dobradiças aí, né? Na pele também, que a gente chama de celulite, tá? Mas essa celulite que eu estou falando aqui agora é outro tipo de celulite. Então, voltando aqui, ó, quais são as células que são as células do tecido que a gente chama de células do tecido conjuntivo? Então, aqui eu citei algumas células para você ver, tá? Eu tenho aqui as células do tecido conjuntivo que são relacionadas pela formação aí das fibras. Nós vamos ter aqui os fibroblastos, tá? Nós vamos ter essas células aqui, ó, do tecido conjuntivo, que está relacionado aqui, ó, à formação, né, do elemento sanguíneo que vai sair do sangue para ir lá no seu tecido para comer a bactéria, literalmente, para fagocitar a bactéria. Então, aqui, ó, vai falar sobre, não sei se vai dar tempo de falar sobre sangue hoje, mas a gente vai ter um tipo de tecido conjuntivo, tá? Que é o sangue. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo. Então, ó, no tecido conjuntivo você tem células que circulam no sangue, conhecidas como monócitos. Então, o monócito, quando ele chega perto da infecção que está na sua garganta, por exemplo, ele passa do vaso sanguíneo e vai à sua garganta.
Como é que ele faz isso, Zé? Ele sofre de apedese, né? Ele consegue transportar-se através do epitélio e chegar no tecido da garganta. Quando ele chega no tecido, ele sai do sangue e chega no tecido, ele é convertido aqui em macrófago, que vai comer, tá, a eventual infecção bacteriana que você apresenta naquele local. Então, aqui a gente vai falar dele também. Aqui você tem um outro tipo também, ó, de tecido conjuntivo, são os mastócitos. Para que ele serve, Zé? Ele secreta essa substância que é produzida no fígado, que é a heparina. Zé, para que serve a heparina? A heparina é uma substância anticoagulante, tá? Aqui você tem a célula, aqui o formato da célula dos mastócitos. Então, elas secretam a heparina. O Zé só secreta a heparina. O que é uma substância anticoagulante? Por exemplo, você levou o cara veio e deu um soco aí no teu braço, você fez aquela mancha roxa. Então, aquela mancha roxa, o que aconteceu? Capilar sanguíneo aqui rebentou, tá? Aí vazou sangue e fez aquela mancha roxa, sangue aqui concentrado. Aí como é que diminui esse sangue concentrado? Aí os mastócitos vão produzindo heparina, a heparina vai reabsorvendo aquele sangue, vai reabsorvendo coágulo, ela é anticoagulante, vai reabsorvendo o sangue que ficou alojado na mancha aqui do seu braço, tá? Então, ó, quando o indivíduo ele cai, bate com a cabeça, forma um coágulo de sangue na cabeça, o médico avaliou, o coágulo é grande, a gente vai ter que resolver esse problema. Um dos tratamentos que é feito, se ele não optar pela neurocirurgia, se o coágulo estiver parado ali, ó, é você aplicar no indivíduo a heparina, que é produzida pelos mastócitos, tá? Que é secretada pelos mastócitos, na verdade, produzida pelo fígado, que é uma proteína anticoagulante, tá? É tipo Marevan, Zé? Exatamente. Isso aí, exatamente. Marevan que atua exatamente nessas manchas, etc. Tal. Só que a diferença é que o Marevan é uma forma sintética, né? E a heparina é uma forma natural produzida pelo nosso próprio organismo. Mas aí, bem lembrado, Marevan, essa medicação, tá? Anticoagulante. E aqui você tem as células, ó, que as células conjuntivas de gordura, que são fundamentais para nós, principalmente no que diz respeito à nutrição dos demais tecidos. Aqui dá para você ver a fórmula dela, que são os adipócitos. Então, são as células relacionadas aí, tá? Com a gordura. Agora, aqui, eu tenho que falar para vocês um detalhe. Que hoje Ô, Zé, repete o conceito de mastócito. Os mastócitos são tipos de células especiais do tecido conjuntivo. São tipos de células especiais do tecido conjuntivo que secretam uma substância anticoagulante, aí você coloca a heparina, produzida pelo fígado. A gente vai ver que além da heparina, ele está relacionado também com a histamina e também está relacionado com a serotonina, mas depois a gente fala. O mais importante é a heparina. Ele secreta uma substância anticoagulante, que é a heparina, e a substância anticoagulante é produzida pelo fígado. Ô Zé, Oi. na apostila está escrito que eles produzem histamina e heparina. Então isso que eu acabei de falar. Tem a histamina e tem a serotonina também. Mas não está falando que secreta, está falando que produz. Então, mas isso aí, na verdade, olha o nome, heparina, por exemplo. Heparina, tá? Heparina é de células hepáticas. E essas células estão conjugadas às células hepáticas. Aí simplesmente é uma forma de expressar, tá? Falar de produção e secreção. A histamina é produzida, porque a histamina é uma substância que a gente chama de vasodilatadora. É uma substância que está relacionada ao tecido conjuntivo, está relacionada aos mastócitos. Para que ela serve? Antihistamínico. Para que serve? Você toma antihistamínico para você diminuir o teor de histamina no sangue, para diminuir os efeitos da alergia. Então, aí você tem uma dilatação do vaso sanguíneo, tá? E a serotonina, que é um outro problema que você tem, porque a serotonina é produzida no intestino e secretada pelos mastócitos. Então, na verdade, o mastócito, o único elemento que ele produz por força própria é a histamina, tá? Já a heparina e a serotonina
são produzidas em outros locais do corpo, coletadas por eles e liberadas no sangue por eles. Tá? Então, heparina pelos hepatócitos e a serotonina, em grande parte, pela região intestinal. Tá? Agora, a histamina você pode considerar assim, não só uma secreção, pode considerar uma produção a partir dos mastócitos. Aí você vai ter aqui, ó, os adipócitos, são células de gordura, e aqui você vai ter um detalhe que você não pode esquecer. Presta bem atenção aqui, ó. Adipócitos. Hoje, até pouco tempo atrás isso não era reconhecido, hoje nós temos um centro endócrino formado e comandado pelos adipócitos, tá? Então, qual que é esse centro endócrino comandado pelos adipócitos? Então, sabe-se hoje que o tecido gorduroso do nosso corpo, tá? À medida que ele vai aumentando a espessura, ele produz um hormônio, e esse hormônio, por isso que ele é considerado um centro endócrino, ele produz um hormônio, e esse hormônio é conhecido como leptina, com P mudo mesmo, leptina. A leptina, ela atua, tá? Na região do hipotálamo, diminui a sua apetite, para que você coma menos e você evite a obesidade, ou ganho maior de tecido adiposo. Então, hoje, sabe-se que o teu organismo ele tem um mecanismo natural para combater a obesidade. Aí você fala assim, mas então por que tem pessoas obesas? Porque esse hormônio não é produzido de uma forma satisfatória para bloquear o apetite. Tá? Inclusive, tem muitos tratamentos hoje para obesidade, baseados nos hepatócitos, que o indivíduo ele ingere leptina. Ele ingere essa proteína com ação hormonal para tentar diminuir o apetite. Aí você vai falar, mas Zé, adianta, não adianta? Bom, o que adianta de fato é você produzir naturalmente esse hormônio que regula o apetite. Agora, tomar a leptina, tem gente que acha que é uma maravilha, mas se não fechar a boca, não vai emagrecer, tá? Zé, mas não tem aquele trem que proteína, né, tipo, ela é quebrada, então meio que ela perde função na hora que ingere? O que tem? Então, ela não perderia esse negócio, tipo, de tirar o apetite? Se ela foi ingerida? Não. Nesse caso, não. Mesmo igual a insulina? Não. Nesse caso, não. Aí, esse hormônio aí que você vê muito na internet isso aí, vendendo como produto natural. Depois vocês pesquisam aí, leptina. Não, porque mesmo que ela seja quebrada em aminoácido, a proteína não consegue... A insulina não consegue repor. Essa aí não. Se você tiver uma concentração maior de aminoácidos que formam a leptina, esses aminoácidos que você está ingerindo vai contribuir para a maior formação do polipeptídeo leptina, tá? Mesmo que seja digerido. O que não acontece com a insulina. A insulina, se quebrar, você precisa da insulina de forma de emergência. Agora, a leptina não. A leptina você vai acumulando no corpo para que você tenha uma concentração maior, para que você combata a obesidade. O princípio é diferente. A insulina, se você quebrou, ela perde a função, aí você está precisando para baixar a glicemia naquele momento. Se você não tomar naquele momento ali, não adianta, você entra em coma, você vai ter problema, etc. Tal, tá? Agora, já você ter no seu corpo um aumento de aminoácidos que produz leptina, automaticamente os ribossomos depois vai produzir proteínas a partir desses aminoácidos, que é a leptina. Então, esse é o princípio. Mas não, você vai para nós dizer, funciona para emagrecer isso aí? É discutível, viu? Quem toma leptina, não sei o que e tal, você vai para emagrecer. Se não fizer dieta, se não mudar o estilo alimentar, etc., a educação alimentar, a gente sabe que não é fácil, né? A pessoa emagrece, depois volta, porque ela tem uma tendência metabólica para engordar, e muitas vezes essa tendência está relacionada com hormônio, hipotireoidismo, coisa do gênero, etc. Tal. Os plasmócitos, a gente vai ver aqui que são fundamentais, estão relacionados com o sangue, estão relacionados com a imunidade humoral, tá? Estão relacionados também com os linfócitos B. A gente vai ver mais à frente. Por enquanto não precisa anotar, não. Os plasmócitos são responsáveis pela produção das globulinas, que são os anticorpos que vão atuar contra os corpos estranhos na imunidade humoral. Então, todos esses daqui, você está vendo que são funções diferentes, estão em situações diferentes. Tanto eu pegar um fibroblasto de uma cartilagem, até eu pegar um plasmócito do sangue. Então, você tem uma diversificação do tecido conjuntivo. Aí, ó, para você ver como é que essa diversificação é grande.
É o tecido que acontece em maior concentração no teu organismo, tá? E você tem aqui, ó, vários tipos de tecido conjuntivo, que eu comecei falando na aula anterior, e nessa aula agora a gente vai começar estendendo. Na verdade, até agora eu só estou recordando. Então, quais são as variedades de tecido conjuntivo? Eu vou ter aqui, ó, o tecido conjuntivo, que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Eu vou ter o tecido gorduroso, ou tecido adiposo. Eu vou ter o tecido cartilaginoso, que a gente vai estudar as cartilagens, quais são as funções da condroitina, dos condrócitos. Eu vou ter o tecido ósseo. Eu vou ter o tecido que está na parte interna da medula óssea dos ossos, que é a medula óssea vermelha, que é o tecido que a gente chama de hematopoético, tá? E vou ter ainda, como derivado desse tecido hematopoético, eu tenho uma outra variedade de tecido conjuntivo, que é o meu sangue, tá? Aí nesse sangue eu sei que 55% dele é plasma e 45% dele, tá? São os elementos segurados que a gente vai estudar. Então, a gente vai ter as hemácias, os leucócitos e os trombócitos. Então, tudo isso é o tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é o tecido que você tem em maior variabilidade no seu corpo, no seu organismo, tá? É o que mais está presente no seu corpo. Aí você fala assim, Zé, o que é esse tecido conjuntivo propriamente dito? Então, presta atenção. Aí está um resuminho depois para vocês. Aqui está só o... Zé, não era o epitelial que tinha mais no nosso corpo? Não, o epitelial ele é avascular, ele está presente basicamente mais na região externa de revestimento, né? Quando a gente fala assim, a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? É o maior órgão. Ah, ela tem tecido epitelial? Tem, mas não existe pele sem epiderme e sem derme, né? Então, junto com a epiderme, embaixo você tem a derme. E a derme é formada por tecido conjuntivo. Só que além dele estar presente praticamente na mesma concentração na pele, o tecido conjuntivo ele está presente nos órgãos internos, está presente no nosso sangue, está presente nos nossos ossos, na nossa cartilagem. Então, ele não está só na pele. E o tecido epitelial ele está mais na pele, além também das microvilosidades intestinais, que você tem tecido epitelial, tá? Mas ele está presente mais na pele e nas microvilosidades. Agora, o tecido conjuntivo está na pele, está nos ossos, está nas cartilagens, está no sangue, tá? Está na gordura, ele está em todo lugar do teu corpo. Aí você fala assim, qual que é o principal tecido que eu tenho no corpo em termos de sustentação, manutenção corpórea? Tecido conjuntivo. Porque tanto o tecido, tanto o sistema esquelético, todo o sistema de revestimento depende do tecido conjuntivo. Beleza, Leal? Zé, os macrófagos, eles só são considerados macrófagos a partir do momento que eles saem dos vasos, né? Antes, exatamente. quando eles estão dentro, eles são os monócitos, né? Isso. Dentro no sangue, monócito, quando ele está circulando. Só que ele tem vida curta, né, Javier? Como monócito. Aí, toda vez que ele acha uma infecçãozinha tal no corpo, tá? Ele passa por diapedese, vai no tecido, aí ele começa a fagocitar o tecido, né? Macrófago, come células maiores, macro, certo? Sim, aí tipo, tem alguma mudança de estrutura durante essa diapedese, tipo, de monócito para macrófago? Tem, ele muda um pouco a fórmula dele, depois eu vou mostrar para vocês, inclusive, o desenho. Isso aqui é meio grande. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Esse tecidos ósseos aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí o monócito? Em cima, ó. Monócito, tá vendo embaixo do monócito aí? Aqui, ó. O monócito tá aqui, tá vendo? Aí aqui ele já se torna um macrófago, ó. Tá vendo? A estrutura que ele tinha no sangue, a gente vai entender aqui, tá? Porque aqui alguns têm grânulos, esses daqui não tem grânulos, são a granulose. Aqui é a estrutura dele no sangue, aqui é a estrutura dele na célula, ó. Aliás, isso aqui eu tirei, eu gostei desse desenho aqui, que eu tirei da apostila de vocês aí mesmo, do SAS. Eu achei muito legal esse desenho aqui, ó. A capacidade fagocitária dele é maior do que a de um neutrófilo? Muito maior. Ele tem uma capacidade muito maior. Só que ele não fagocita no sangue, né? Ele fagocita no tecido, tá? Ele fagocita no local da infecção, né? Agora, o neutrófilo, por exemplo, a diferença é que o neutrófilo ele fagocita mais no sangue, né? No próprio sangue, ele combate a bactéria no sangue. Já o Mas ele também salta do vaso, não salta? Salta do vaso.
também, tá? Tá aí, ó. Vamos voltar lá, porque aqui é vida difícil essa aula, que vai demorar umas 3 aulas. Valeu, Zé. Grande pra cacete. Ó, então aqui você vai ter, ó, tecido conjuntivo propriamente dito. Então aqui eu vou ter 2 tipos a primeira variedade de tecido conjuntivo. Eu vou ter o tecido frouxo, e esses detalhezinhos vocês guardam, porque você vai pegar vestibular, muitas vezes não vai pegar tanto detalhes sobre tecido, essas coisas, não, vai pegar o fundamental. Eu acho que esse quadrinho aqui, ele bate muito no fundamental para vocês, tá? E a apostila do SAS também, eles tentam resumir, mas sempre eles estendem muito, né? Falam muita coisa, aquela coisa toda. Mas, assim, o básico que você vai ter que guardar é isso aqui, ó. Tecido conjuntivo frouxo, ele serve basicamente para nutrição, tá? Do tecido epitelial, que está logo acima do tecido conjuntivo, principalmente na região da pele, tá? Então, ele serve para nutrição dos epitélios que nós apresentamos no corpo. Já o tecido denso, tá? O tecido menos flexível, menos elástico, menos maleável, mais compacto, esse tecido denso, ele é formador tanto da derme, que é a segunda camada da pele, tá? Quanto dos tendões. Ah, Zé, então esses tendões, por exemplo, ó, você tem esse tendão aqui no braço, ó. Tá vendo? Esse tendão aqui, ó. Esses 2 tendões aqui, ó. Olha tanto que ele é denso, ele é duro. Queira você romper no tendão desse aqui, depois você me fala o que acontece. Olha o tanto que ele é denso e duro. Por quê? Os tendões, eles estão diretamente relacionados ao tecido conjuntivo ósseo, tá? Muitas vezes ele está diretamente inserido no tecido conjuntivo ósseo, exatamente para favorecer o seu movimento. Aí é tranquilo, aí você movimenta, aí você não tem nenhum problema. Então você tem o frouxo relacionado com a nutrição dos epitélios e você tem o denso relacionado aí à formação, tá? Não só da derme, como também dos tendões. Aí você vai ter aqui um outro tipo de tecido, que é o adiposo, o gorduroso, tá? Esse adiposo aqui, ó, o que acontece com ele? Ele tem grande reserva nutritiva. Por quê? Ele apresenta células conhecidas como adipócitos. E essas células conhecidas como adipócitos, elas são células relacionadas aos lipídios. Então, são células que têm no retículo endoplasmático liso uma alta capacidade de liberar lipídios. Dentre esses lipídios, a gente tem aí colesterol, triglicéridos, você vai ter vários lipídios, várias gorduras, tá? Para que servem as gorduras? Serve para reserva nutricional dos tecidos periféricos, basicamente. Então, você pode subtrair das gorduras a nutrição desejada para os demais tecidos, tá? E serve também, aqui está errado, ó, a gente não usa essa palavra mais, é porque esse slide aqui é antigo, né? Olha só, você tem aqui, ó, a homeotermia, que nós usávamos antigamente. Zé, o que é homeotermia? A gente falava assim, aves e mamíferos são animais de sangue quente. Isso eu falei para vocês em sala, já, tá? Hoje, metabolicamente, a gente não usa essa expressão mais, tá? Por quê? Porque tem alguns peixes que vivem lá no Amazonas que a temperatura é mantida em torno de 26 graus a 28 graus durante o ano todo, porque não tem oscilação de temperatura, vive na água. Não tem como você chamar peixe de animal de sangue quente. Aí criou um problema na biologia. Aí eles mudaram. Animais que são regidos pelo metabolismo do calor que vem de dentro e animais que são regidos pelo metabolismo do calor que vem de fora. Calor que vem de dentro, a gente chama de calor produzido de dentro, endotermia, que é o caso aqui das aves e dos mamíferos. Aí depois, na hora que você for copiar aqui, você só muda para mim aqui, coloca aves e mamíferos, é endotermia, tá? Agora, se fosse o jacaré, se fosse a água-viva, aí são animais o que, Zé? Ectotérmicos. O que é ectotérmicos? O calor que vem de fora é que influencia o metabolismo desses animais. Então, você tem o calor que vem de dentro, endotermia, e o calor que vem de fora, ectotermia, que vai influenciar o metabolismo. Por isso que no nosso caso é o inverso, né? No frio, a gente come mais para manter a temperatura do nosso corpo. Aí no verão a gente come menos, tá? Porque a temperatura externa é maior. Agora, o jacaré, por exemplo, no frio ele come menos porque o frio inibe o metabolismo dele. Ele é influenciado pelo calor que vem de fora, tá? No calor,
Então, como sobe a temperatura, o metabolismo dele fica mais agitado, ele vai comer mais, então. É um animal ectotérmico. Isso cai muito em Enem, tá? Fazendo um parênteses aqui. Aí, pessoal, a gente sai aqui para outra variedade de tecido, que é o tecido cartilaginoso. Eu vou dar um exemplo para vocês aí, uma medicação que se manipula muito aí em farmácias e geralmente pessoas que começam a ter problema no joelho, com idade. Ah, tô com muita dor. Oi, pode falar. É dentro de conjuntivo? Isso. Lembrando aqui, ó, dos tecidos conjuntivos, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, o adiposo, tá vendo aí, ó? O cartilaginoso, o ósseo, o hematopoético e o sangue. Então, isso aqui é gigante mesmo, tá? A gente vai subdividindo o tecido conjuntivo aí. Então, a próxima variedade, vamos chamar assim, de tecido conjuntivo, que é o tecido cartilaginoso. Então, tá aí. Tecido ósseo, cartilaginoso agora, para a gente ver nessa outra aqui, sequência. Aí você vai ter aqui um detalhe interessante. Quais são as características que nós temos, então, das cartilagens? Então, presta atenção. As cartilagens, elas são fundamentais, tá? Para as nossas articulações. E, em algumas situações entre os cordados, elas prevalecem. Vamos lembrar lá dos peixes. Lembra dos peixes cartilaginosos ou peixes condrícteis? Aqueles peixes lá como o tubarão, a raia, a quimera, apresenta toda a estrutura corpórea baseada em cartilagem, tá? Eles não têm derivação óssea. Então, a cartilagem... Oi, pode falar. É fundamental para quê? Para articulação do nosso corpo. Está sempre presente aqui junto com os ossos, ó, na região da articulação. Então, é muito comum, por exemplo, nessa região do cotovelo, é muito comum na região do joelho, tá? Quando você está na coluna, a cartilagem, ela funciona como vamos chamar assim, de uma esponjinha entre as vértebras, tá? Para favorecer o movimento. Tanto que quando você vai perdendo essa cartilagem aqui entre as vértebras, o que acontece? Muitas vezes fica ali osso com osso raspando, né? Aí mata o cara de dor. Muitas vezes desenvolve ali hérnia, que a gente chama, porque a cartilagem foi desgastando completamente, aí está tendo o toque de osso com osso, aí não tem o que tira essa dor, só cirurgia mesmo. Ah, mas eu vou fazer cirurgia, Zé, aí eu posso ficar com problema? Às vezes sim, mas não tem como você viver com aquela dor insuportável. Então, vida que segue, né? Você tem que fazer uma opção, né? Quem tem problema de coluna, quem já teve ou quem ainda tem, vocês, se tiver também uma escoliosezinha, uma lordose, mas eu tive muito problema, tanto que eu sou corcunda do jeito que eu sou aqui, eu puxei para minha mãe, é uma questão genética, eu sou corcunda desse jeito aqui, mas o que eu sofri na infância por causa disso, você tá doido com a atividade física que eu fazia, eu senti um negócio que eu acho que vocês nunca imaginam ter sentido. Eu sentia cãibra na coluna, um negócio terrível, tinha que fazer fisioterapia, academia para fortalecimento muscular direto, porque eu era seco. Você sabe o que é ser seco? Eu parecia um bacalhau, tão magro que eu era. Depois eu fui... Como que chama sua mãe? Chamava, né? Maria Aparecida. Desculpa. Minha mãe, perdi a mãe foi em 2016, tem 4 anos. Morreu com 62 anos com AVC hemorrágico. Do nada, não tinha nada e pá, estourou o vaso, não teve jeito, nem de abrir, não aguentou. E seu pai? Hélio. Meu pai chama Hélio. Aí você vai ter aqui, ó, tecido com cartilaginoso. O que você vai ter aqui, ó? Você vai ter aqui, ó, uma substância fundamental. Presta atenção. No tecido conjuntivo, a gente sabe que essa substância fundamental está diretamente relacionado com o colágeno e com a proteína elastina. Não vamos perder isso em mente, tá? Então, Zé, a cartilagem, um dos principais formadores das cartilagens vai ser o colágeno tipo 1, que está relacionado, então, para melhorar aqui a fricção entre os ossos, para melhorar a articulação. Então, cartilagem, colágeno tipo 1. Então, você tem aqui, ó, uma substância gelatinosa, lubrificante, que favorece... É como se tivesse uma lubrificação entre os seus ossos também, tá? Contendo essas células
que nós chamamos de, aqui está aparecendo errado, tá? Não é condócitos, não, é condrócitos, essas células, que são as células cartilaginosas. Então, guarda aí, ó. O nome dessas células são os condrócitos. Tanto que, à medida que você vai envelhecendo, que eu estava falando para vocês, é normal o médico ele passar para você assim, tem muita dor no joelho, vou fazer caminhada, dói demais, as articulações do meu joelho, blá, 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 blá. O que está acontecendo? Você está sofrendo com um processo de degeneração, tá? Da região da cartilagem do joelho. O que você faz? Bom, para não falar que ele não te deu nada, ele vai te dar, então, essa proteína aí, ó, tá? A base de colágeno, que é a condroitina. Caro para dedéu, mas você vai falar para mim, Zé, é um pó que você mistura na água que você toma. Zé, isso aí funciona? Você tem que tentar alguma coisa, porque isso dói muito. Você não pode ficar sem andar, né? A não ser que tiver sérias restrições. Você fica sem andar, vai entupindo por dentro tudo aí, teu colesterol tá alto já, aquela coisa toda, você vai ter placa de gordura pior. Tem que caminhar. Os pais de vocês, guarde bem o que eu estou falando, vocês ainda são jovens, mas os pais de vocês têm que caminhar pelo menos 4 quilômetros por dia, ou pelo menos 40 minutos por dia. É o que determina a OMS. Na idade deles, que todos são acima de 40 anos, creio eu, pelo menos deve ser a maioria, tudo acima de 40, 45 anos. Tá? Se quer ter maior longevidade, tem que trabalhar com as articulações, tem que trabalhar com essas células naturais aqui, que são os condrócitos, tá? Que são as células cartilaginosas, para ter uma boa vida futura. Zé, mas você está falando isso para meu pai é magrinho, não tem nada a ver, você acha que magrinho não infarta? Tá? Pode ser magrinho e entupidinho também, tá? As artérias todas entupidas. Não interessa ser gordo, se ser gordo tem que caminhar mais ainda, só que vai forçar a articulação demais, não dá para caminhar 4 km por dia, caminha 1 no começo, caminha 2, caminhada, não precisa correr, tá? Na idade, por exemplo, acima dos 40 anos, não é muito recomendado, a não ser pessoas que têm preparo atlético, físico, tá? Que está acostumado, aí chora o bagaço. Mas quando tem problemas na coluna, problema no joelho, essas coisas, caminha, que você não força tanto as articulações, tá? Se quiser ter pai, você convença ele, pai e mãe, óbvio, tá? Convença a fazer caminhada. Se eles não forem, começa você a fazer e chame eles, que eles vão com vocês. Eles vão, acaba indo, tem certeza, sempre assim. Então, olha só, quais são os tipos de cartilagem que nós temos no nosso corpo, tá? Formado a partir dessas células que são os condrócitos. Primeiro, quais são essas cartilagens, qual é a característica dela e qual é a ocorrência, onde que elas estão presentes, tá? Então, o primeiro tipo de cartilagem nós chamamos de cartilagem hialina. Guarda esse nome aí, ó, cartilagem hialina. Nós vamos ver aqui, ó, a diferença entre a célula produtora e a célula aqui de revestimento, que é o condroplasto, e aqui você vai ter, ó, o condrócito, que é essa célula interna aqui, ó, que fabrica, tá, essas cartilagens. Então, aqui, ó, qual que é a característica básica que eu tenho? Então, ó, nesse caso da cartilagem de hialina, ela apresenta fibras colágenas e elas estão exatamente na ponta, na extremidade dos ossos. É ela que vai, então, revestir a extremidade do osso. Pega a cabeça do fêmur ligada à sua bacia. Ó, ele faz esse movimento aqui, ó. Quem que está aqui, ó, entre os dois, para não chocar osso com osso? Quem que está aqui? Cartilagem hialina, tá? Está na ponta dos ossos para favorecer aí a movimentação. Então, primeiro tipo, hialina. Aí o segundo tipo de cartilagem... Volta rapidinho. Oi? Volta rapidinho. Aí. José, pode falar, meu filho. Fala do condroplasto e condrócito de novo, rapidinho. Condrócito é a célula interna do tecido cartilaginoso, tá? Então, o condrócito a gente chama de célula cartilaginosa, ou condrócito. E esse condroplasto dele em cima é a parte que reveste a célula cartilaginosa. No caso aqui, especificamente da substância hialina, tá? Tá, obrigada. Pronto aí, Olivia? Quem mandou voltar? Pronto, Eli. Ali, aliás, né? Que mandou voltar. Então tá aí, ó. Aí você vai ter aqui o tecido, os outros tipos de cartilagem agora, as cartilagens elásticas, tá? Então, ó, se a hialina ela é formada, se a hialina é formada
por colágeno, tá? Quem forma as cartilagens elásticas, qual vai ser a outra proteína? A elastina, tá? Então tá aí, ó. Você tem a elastina formando as fibras que nós chamamos de fibras elásticas. Aqui você tem o desenho dela. Depois da aula eu passo para vocês. Zé, o nome tá errado, porque tá escrito elástica, mas o tipo não é elastina? Não, elas são fibras elásticas, né, Juliana? Porque não tá escrito elastina em nenhum lugar. Então, mas as proteínas, a proteína é a proteína elastina, tá? Que forma as fibras elásticas. Então, qual que é a proteína que forma as fibras elásticas? É elastina, tá? Eu que estou falando elastina aqui, porque é o nome da proteína. Mas as fibras são elásticas, não são... Ou você pode chamar de fibras de elastina também, tanto faz. Não está errado, não, tá? Então, olha só. Nessa região aqui, ó, você tem as células cartilaginosas, os condrócitos, tá vendo aqui, ó? Então, a partir dessas células cartilaginosas, você vai ter essa proteína formando essa cartilagem aqui, ó, que é a cartilagem elástica. Zé, onde que essa cartilagem ela está bastante presente? Sabe essa tampinha que a gente tem aqui na garganta, que impede você engolir respirando ao mesmo tempo? Essa tampinha aqui não é a glote, é a epiglote? Então, nessa tampinha aqui, ó, da glote e da epiglote, principalmente na epiglote, você tem aqui a formação, tá, desse tipo aqui elástico de cartilagem. Isso aqui é uma cartilagem. Outro local que a gente tem cartilagem aqui, ó, é na região interna do pavilhão auditivo. Então, aqui, ó, quando você pega o ducto auditivo dentro da sua orelha, tem gente que não faz, de vez em quando fica sentindo zunido na orelha, né? E às vezes a cera ela acumula lá no fundo do pavilhão auditivo. E essa cera lá no fundo do pavilhão, você não consegue tirar essa cera com, como é que chama? Cotonete, tá? Você só consegue tirar essa cera quando o médico ele olhar, ele avaliar, às vezes ele é estreito o pavilhão auditivo lá na frente. Aí, para você tirar essa cera, tem que fazer lavagem às vezes, tá? Aí, na hora que faz lavagem, sai aquele negócio amarelo, aquela coisa toda. Ah, mas esse cara era porco, não limpava o ouvido. Não é que era porco. Não tem como, às vezes, ter acesso. Se você enfiar um negócio muito lá dentro, você fura o tímpano. Aí fica surdão, aí fica bom, né? Aí, olha só, ou se um pouquinho mais que você enfia o cotonete, já sai um pouquinho de sangue, que está ferindo o tímpano. Esse pavilhão auditivo aqui, ó, ele é feito por tecido cartilaginoso. Não esqueçam disso. Tecido cartilaginoso tem um detalhe. Ó, nariz, a orelha. Olha o tamanho da minha orelha. Pega uma foto minha quando eu tinha 10 anos a menos e olha hoje. Entendeu? Vai indo que se eu chegar, tipo, sei lá, se eu chegar a 60 anos, que eu creio que eu não vou chegar, mas se eu chegar a 60 anos, minha orelha vai estar até aqui já. Vai parecer um chinelo na cabeça. A orelha cresce até o fim. Não tem solução, velho. Hã? Se foi, passar dos 70. Se passar dos 70. A minha avó, cara, o tamanho do nariz. A minha avó chegou a 90 anos. O tamanho do nariz da minha avó e da orelha é uma coisa inacreditável. Não tem cabimento, velho. Não tem cabimento. Porque lá não. Eu falo, avó, só tá ouvindo. Ela falou, eu ouço tudo, filho. Foi também que o tamanho da orelha dessa aí só tem uma acústica aqui favorável. Tem o som. Mas é um negócio inacreditável. Tadinha, velho. Mas eu falava para ela. Aí eu brincava com ela, falava para ela assim, ela tinha um nariz, né? Aquele nariz de italiano mesmo, que é coisa assim. Eu vou te falar, eu falava, vó, a senhora, quando a senhora vai fazer a asepsia do nariz, só usa o dedão, porque o tamanho do buraco que tinha aqui, ó, entendeu? Não tem cabimento. O dedo normal para puxar alguma coisa assim, não dá. Tinha que ser com o dedão. Porque lá era um ladrão de oxigênio massificante. Outro tipo de cartilagem aqui, ó. A gente vai ter a cartilagem fibrosa, tá? Que é essa cartilagem que eu falei para vocês que muitas vezes dá defeito, que ela fica entre os ossos, principalmente da coluna vertebral, entre as vértebras. É essa aqui que dá problema, viu, meu cara? Problema de bico de papagaio, com bico, sem bico. Essa aqui sempre dá problema. Porque aqui fica, ó, osso com osso, muitas vezes, porque perde essa cartilagem fibrosa, que dá para você ver a estrutura dela aí, a estrutura das células cartilaginosas, dos condrócitos, tá? E dessa cartilagem que funciona como um colchãozinho para evitar o contato de osso com osso. Zé, do que elas são formadas? Também são formadas de fibras colágenas, tá? Só que essas fibras colágenas aqui, ó, elas estão dispostas em paralelo. Dá para você ver aqui, ó, tá? Então, a ocorrência dela nas vértebras, nos discos invertebrais, tá? Das vértebras da coluna vertebral. Aí nós começamos aqui um detalhe bastante importante para vocês,
que vocês viram aí, talvez, algum tempo atrás, viram algum tempo atrás, foi no primeiro ano também, assim como o tecido cartilaginoso. A gente vai ter aqui volta rapidinho. O tecido ósseo. Pronto, Lia. Aí, ó, fibras, colágenos, feixes. A gente vai ver o tecido ósseo, como que o tecido ósseo é formado, né? O que é osteoblastos? O que é osteoclastos? Será, Xavier, que nós temos a reabsorção dos ossos, né, no nosso corpo? Será que esses ossos, nós temos células dos ossos que são comedoras de ossos? Será que nós temos? Será que nós temos células de reparação a partir do tecido ósseo? Tá? Então, esse tecido ósseo aqui é fundamental. Como faz tempo, toda a matéria do primeiro ano, que nós vimos no primeiro ano, que vocês viram no primeiro ano, ela é fundamental porque faz tempo, então, às vezes, assim, não dá para você estabelecer as coordenadas. Tá? Eu acho aliás, essas aulas, assim, foi um desafio, né? Porque eu nunca fiz tanto PowerPoint na minha vida igual tem que fazer agora. Porque como é que vai aparecer eu falando aqui sem aparecer nada, sem ter um quadro, né? É mais fácil no sentido de você ficar escrevendo, já está escrito aqui, ó. Mas eu nunca fiz tanto na vida aí, ou montei, peguei material para fazer igual agora. Enfim, resumindo a história, todos nós professores atualmente aqui, com esse negócio da paralisação, estamos trabalhando dobrado, lembra? Ah, aquele período que eu assistia filme à tarde, período que eu assistia, eu tenho que ficar na internet, gravando, publicando, não sei o quê. Eu deixei de ser professor. Hoje eu sou um youtuber agora, pelo amor de Deus, né? Que situação, que a gente tem que nos moldar, etc. Tal, né? É muito detalhe. Na sala de aula, você entra com o pincel, você dá a sua aula e vai embora. Agora aqui não, aqui tem que ficar arrumando tudo. Não é fácil, não. Logo vai voltar. Até junho, tá? Até de junho para julho. O pessoal está tendo uma previsão de volta aí. Vamos ver se vai se concretizar essa previsão nossa aí. Se até julho. Vai ter festa junina? Ah, não sei. Uma aglomeração, minha cara. Ah, não, porque é justo no nosso terceiro ano, que só. Ah, a vida não está fácil para ninguém, viu? Não está fácil para ninguém. Não é por causa é o terceiro ano de todo mundo que está no terceiro, meu cara. José, o que está acontecendo com você? Você anda muito depressivo esses dias, ué? Não ando não, cara. Eu passei muito problema de saúde esse ano. Eu passei 2 cirurgias nos rins, aí tinha outra cirurgia de vesícula, que agora, pelo menos, sei lá quando que vai ser, porque cirurgia eletiva agora não pode fazer, né? Por causa de vaga, de UTI, se precisar. Então, agora, essa semana passada, eles me avisaram que era o dia 8, na quarta, que é para ter sido a cirurgia. Aí agora vai só depois que passar esse negócio de coronavírus, né? E pelo andar da carruagem, esse negócio aí, sei lá, vamos esperar para ver que ele vai e volta. Se vocês viram ontem no jornal, na China, e nas áreas não afetadas inicialmente, agora está aparecendo também, entendeu? E outra coisa que eles não sabiam, que estava naquela discussão, será que os cientistas perguntavam aos cientistas, será que você fica imune, produz anticorpos, você pega uma vez só, depois não pega de novo, tal? Agora já tem uma linha defendendo que você pode contrair de novo. Quem era doente não está aparecendo, quem ficou doente da Covid não está aparecendo anticorpos no sangue. Ou seja, se ele não produzir anticorpos contra a doença, alguns doentes, ele pode ter Covid de novo. Então, até não ter uma vacina, demora 1 ano e meio, em média, para testar, até não ter uma vacina, o mundo inteiro pode ficar nessa oscilação aí, ó. Tem uma hora que melhora, os casos abaixam um pouco, depois você dá uma bobeira, sobe tudo de novo, entendeu? Então, o negócio tá... Fala em Coreia do Sul, hein? O que tem a Coreia do Sul? A Coreia do Sul tá na mesma luta. Parece que foi 129 casos de reincidência. Não, mas aí mas o que acontece na Coreia do Sul e o que acontece na Alemanha? A Alemanha está com 120 mil, com baixa taxa de letalidade. Aí aquela história do banheiro que eu falei para vocês ontem. Se você tem 10 pessoas e tem 10 banheiros, você consegue salvar muito mais gente. Então, se você tem mais leito de UTI, tá? Aí você consegue salvar. Mas qual local do mundo que vai ser como uma saúde na Alemanha e na Coreia, por exemplo? O problema é isso aí. A infraestrutura que não ajuda. Não é a letalidade da doença. É a infraestrutura que não ajuda. Pegou todo mundo com a calça raiada, com a calça curta. Oi. Tá até no G1 que 116 pacientes que operados voltaram a ter sintoma na Coreia do Sul. Ah, então, tá voltando. A reincidência que você está falando, né? Já exatamente o que eu estou falando. Não está ficando as células de memória no sangue, entendeu? Não está ficando os anticorpos no sangue. Então, aí a grande discussão agora, ó, como é que vai fazer? Né? E se esse pessoal que estava doente volta a ficar... É um ciclo isso aí.
tem gente mais alarmista que diz que é um ciclo que vai durar no mínimo 2 anos, até que a população comece a ser imunizada, tá? Então, meu caro, eu, sinceramente, não sei esse negócio, eu não tenho nenhuma esperança assim, significativa de imediato para a solução desse problema. Ontem houve uma queda no número de casos em Nova York, estavam morrendo 2.100 pessoas nos Estados Unidos por dia, só que você vai lá em Illinois, por exemplo, tá uma doideira, parou tudo, entendeu? Aí os Estados Unidos tem 50 estados, pô. Um estado deu uma melhorada, né, no número de casos, aí já entra no outro e tá arregaçando tudo. Na Califórnia, os hospitais de campanha que estavam montados na região próxima a Nova York, muitos estão indo para a Califórnia, que está uma loucura. Então, a grande questão é o seguinte, nós vamos sobreviver, né? Todo mundo achava que a gente ia ter um apocalipse zumbi, né? Não era zumbi, era de coronavírus, vai saber. Mas tinha que ter né, um negócio meio doido. Mas faz parte da vida, daqui para frente, cada vez mais nós não vamos ter esse tipo de problema, tá? Pode se acostumando, que vai ser adrenalina 1000. Vocês achavam que era filme de ficção, né? Os caras usando aquelas máscaras, não é máscara cirúrgica, não, aquelas máscaras para gás letal mesmo, tá? Então vamos chegar numa época que eu não sei não se aquilo lá não vai se tornar uma realidade, viu? Todo mundo com a sua máscarazinha, aquilo que a gente viu no cinema, vai se tornar uma realidade. Então vamos lá. Então as células ósseas são os osteócitos, tá? Que estão nos interiores de cavidades dos ossos, e essas cavidades ósseas a gente chama de osteoblastos, tá? São o nome das cavidades. Então, aí você vai ter uma substância no tecido ósseo também, que é um tecido cartilaginoso, um tecido conjuntivo. Você vai ter uma substância intercelular, que vai, então, na célula, tá? Que vai hidratar o citoplasma da célula óssea. E ele vai ter agora 2 tipos de situações aqui, ó, que é a situação orgânica, que é formada por fibras de colágeno, e vai ter a situação inorgânica, que é formada por cálcio e também por fósforo. Tá? Aqui não está aparecendo fósforo, mas o fósforo é essencial. Tá? Aí nós vamos ver a estrutura microscópica do osso. Zé, como é que é a estrutura microscópica do osso? A gente vai ver que o osso ele é altamente poroso. Ele vai apresentar esses canais longitudinais aqui, que a gente chama de canais de Havers. Tá? Aí você vai ter esses sistemas e esses canais menores, que a gente chama de canais de Volkmann, tá? Zé, o que são esses canais de Haver e o que são esses canais de Hofer? Tá? Vamos entender aqui para você. Isso aqui você vai ter que... eu vou passar para vocês aí. Ô Zé, volta, por favor. Vou passar para vocês isso aqui, ó. A gente vai falar sobre isso. Então, tá aí, ó. Você tem... Aí, pode continuar. Você vai falar cada um desses canais? Você vai ter que falar. Aí vamos ter que mencionar eles, entendeu? O que é esse canal, o que são esses furinhos. Passa sangue, Zé. Passa célula nervosa nesses furinhos, tá? Para que eles servem, Zé? Não vão ter que falar. Isso aqui não tem jeito, vocês vão ter que anotar bonitinho. Antes da gente entrar aqui, depois, ó, no outro tecido, porque aqui está muito resumido, você entrar no tecido sanguíneo ou no tecido hematopoético, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem ossos no teu corpo, como o fêmur, por exemplo, que é um osso longo, tá? Eles são atravessados por canais, naturalmente, e esses canais permitem o intercâmbio de substâncias, tá? Entre os ossos. Então, você fala assim, Zé, o osso é algo que não tem vida, não é algo mineral. Não, o osso é orgânico. O osso é formado por tecido vivo. O osso é um tecido conjuntivo. Agora, ele tem a parte mineral para conferir a ele maior robustez. É como se fosse a lignina no vegetal, tá? Então, ó, esses furos, esses poros que eles servem, estabelecem um intercâmbio, tá? Com órgãos, com estruturas, com glândulas importantes, onde ele está ali, tá? Ele está presente através de vasos sanguíneos e nervos que passam através dos ossos, que permite a inserção com a musculatura. Então, os furos, o osso, o fato dele ser poroso, isso é fundamental. Você não pode esquecer disso, tá? E ele vai, então, penetrar no interior, tá? Você tem ali furos que levam alimento, furos que, através dos vasos sanguíneos, permitem, tá? A nutrição desses ossos, tá? Agora, uma coisa, primeira coisa, você tem que saber, isso aí você tem que saber tudo, tá? Eles têm uma membrana externa, e essa membrana, ela é formada por uma cartilagem fibrosa. Nós vamos chamar essa membrana externa
tá? Formada por essa cartilagem de periósteo. Tá? Zé, para que serve o periósteo? Primeiro, nutrição do osso. Tá? Segundo, extensão do osso. É o periósteo que vai fazer o osso crescer, tá? Em espessura. Isso é dentro de canal? Não, os canais estão dentro do osso. Tá? Agora, olhando para o osso longo agora. Então, o osso longo ele tem furinhos, canais, para permitir o intercâmbio de substâncias. Tá? Intercâmbio de vasos sanguíneos, intercâmbio de células nervosas. Isso é um detalhe. Um outro detalhe. Esses ossos, a gente começa falando sobre esses ossos aí, ó, tá? Eles estão revestidos por uma membrana cartilaginosa que a gente chama de periósteo. Esse é um outro detalhe. Tá? Então, esse periósteo, que está relacionado aos canais do osso, tem como função nutrir e acompanhar o crescimento do osso. Tá? A extensão do crescimento do osso. Porque se as células ósseas não recebem, tá, nutrientes, elas também, por sua vez, elas não conseguem crescer. Tá? Então, esse crescimento ele se dá através da ação, tá, das cartilagens que vão, principalmente as elásticas, que vão propiciando, então, uma expansão óssea, que a gente chama. Expansão das células ósseas a partir dessa membrana inicial, que é uma membrana fibrosa e cartilaginosa, que é o periósteo. Tá? Então, isso você vai ter que saber, não tem jeito. Outra coisa, como é que o osso é formado? Tá? O osso, então, ele tem uma função estrutural, esquelética fundamental, porque ele atua não só na proteção das nossas estruturas corpóreas. Você pega, por exemplo, aqui a costela. A costela está protegendo o teu coração, tá? Ela está protegendo as tuas vísceras internas. Mas, então, esse osso, além dessa sustentação corpórea, ele apresenta uma parte interna resistente e enrijecida. Essa parte interna resistente e enrijecida, dura, nós chamamos ela de matriz compacta. Tanto que eu destaquei no texto para vocês aí. Ó. Você tem a matriz compacta, tá? Dos ossos. E outra coisa, na matriz, você tem prolongamentos finos que estabelecem, através de canais, a comunicação entre as estruturas. Aí você vai ter grande quantidade nessa matriz. Você vai ter as fibras, por exemplo, colágenas, e você vai ter aqui principalmente o fosfato. Aí sim, você tem o fósforo do fosfato, o fosfato de cálcio. Tá? Então, essa matriz óssea, ela vai conferir aí, ó, grande resistência aos ossos devido a essa associação, que é a parte orgânica do osso, parte orgânica representada pela proteína colágeno, e a parte inorgânica representada pela proteína que a gente chama de elastina. Então, não esqueçam disso, tá? Orgânica e inorgânica. E aqui chega, então, na parte que nós falamos no início lá, tá? Aquela parte... Deixa eu só tirar o meu quadrinho que aparece para mim aqui. Volta e repete, por favor. O que você quer que repete? Então, você tem aqui, ó, a resistência dos ossos, é a associação da parte orgânica, que são a proteína de colágeno, né? As fibras de colágeno, e a parte inorgânica, que é formada pelo fosfato de cálcio. Tá? E a matriz do osso é a parte enrijecida do osso, onde você tem a maior concentração da matéria orgânica e da matéria inorgânica desse osso. Então, essa matriz é uma matriz compacta, só que essa matriz ela não é totalmente fechada. Você tem uma matriz que apresenta poros, o osso é poroso, para estabelecer um intercâmbio entre os osteócitos, as células ósseas. Ô Zé, Oi. Quando a gente fica velho, o osso fica cheio, mais buraquinhos, não fica? Fica mais com buraquinho, mais quebradiço, né? Independente então, se você tem osteosporose. Por isso que... Mas quem que faz os buraquinhos? A gente vai ver as células comedoras aí daqui a pouco, tá? As células comedoras de osso. Chama osteoclastos. A gente vai ver que ela vai liberando enzimas, aí vai digerindo a parte interna e vai aumentando os buraquinhos, os ossos ficam mais fragilizados. Isso aí, por isso que a pessoa velha, pessoa mais velha, não só a pessoa velha, na nossa idade também, na sua idade, tem que tomar muito leite, derivado lácteo, tá? Que é rico em cálcio, né? Então, para fortalecimento ósseo. Nunca vocês podem suprimir da dieta de vocês. Volta rapidinho.
queijo, derivados lácteos, tá? Nunca você pode fazer isso. Jamais. Mas e para quem tem intolerância à lactose, essas coisas, como que faz? Toma leite sem lactose, filhão. E hoje também tem uma medicação que você toma, eu acho que é Lactipan, Lactiban, esqueci o nome da medicação, que você pode tomar o leite, que você não tem nenhum problema, porque ele neutraliza essa ação da lactose que ele produz. Você já está tomando ali uma enzima, tá? Está tomando a lactase junto, aí você não tem problema. Porque o problema da intolerância à lactose, muitas vezes, é a falta de produção da enzima lactase, tá? Então, aí a galactose não vai ter efeito sobre o teu corpo através dessa medicação. O que a pessoa não pode, e a outra opção é tomar leite sem lactose. Você vai comprar as caixinhas, tem o leite sem lactose. O que você não pode deixar de tomar é o leite, é o cálcio do leite. Isso é fundamental. Não pode deixar de tomar, tá? Porque senão depois você vai ter problema com relação à calcificação esquelética. Então, vamos lá. Olha só aqui, ó. Cada tópico desse aí, eu vou colocar para vocês aí como fundamentais. Inclusive, aqui eu estou colocando aí sobre os canais já de Havers, tá? Para que eles servem, que são tubos, né? Que estão dentro dos ossos, por onde passam, que eu já falei lá atrás. Vai passar ali o sangue, células sanguíneas, vasos sanguíneos, através das células sanguíneas, e vai passar também neurônios, tá? Nesses canais de Haver. Então, não esqueçam disso. Zé, mas qual que é a diferença? Bom, quando você tem as comunicações mais difíceis de serem feitas, que a gente chama de comunicações menores, tá? Que envolve, muitas vezes, um circuito mais condensado, um buraquinho menor, para você conseguir nutrir, aí você vai utilizar aí, ó, esses canais de Volkmann, tá? Que estão presentes entre os canais de Havers. Qual que é a função deles? A função é nutrir, a função é fornecer fosfato de cálcio, que é trabalhar no processo de mineralização, ou seja, no processo de conversão inorgânica, e a outra função é estabelecer, então, comunicação com o osso através dos nervos, tá? Nesse processo a gente vai chamar, então, de inervação. Agora, presta atenção, se o tecido ósseo ele é revestido por uma fibra membranosa, conhecida como periósteo, olha o que acontece aqui, ó. A camada do tecido, tá? Que reveste a parte de dentro do osso, a parte da medula do osso, a gente vai chamar de endósteo. Então, a camada externa, periósteo, e a camada interna, a gente vai chamar de endósteo. Detalhe, esses forames aí, ó, de nutrição são buraquinhos nutritivos. Forames nutrícios, do latim, significa buraquinhos nutritivos que estão presentes no corpo dos ossos. Corpo do osso a gente chama de diáfise, tá? E o tecido esponjoso, que é o tecido mais flexível dos ossos, que permite aí o intercâmbio de substância, a gente chama de epífises. Aí está escrito aí também, né? Tá. Então, você vai ter aí o tecido ósseo, ele é relacionado aí a essa interação entre o componente orgânico e a matriz mineral e a distribuição desses componentes a partir dessas redes de canais, que são tanto os canais de Havers quanto os canais menores, que são os canais de Volkmann, tá? Todos esses aí são fundamentais para a formação do tecido ósseo, que ele é compreendido pelo periósteo e pelo endósteo. Zé, isso aí tem que saber. Eu só coloquei aqui o básico, resumi muito do que está na sua apostila, tá? E coloquei aqui o básico. Você já pode acessar a apostila de vocês através do SAS Conecta, tá? Eu acho que o Ivan hoje também vai mandar notificação. Ele mandou a gente buscar já. Já falou, né? Ele falou que ia mandar notificação para vocês aí, tudo e tal. E aqui o que eu falei, que para a gente finalizar a aula aqui, a gente está acabando, aí daqui a pouco eu vou ter que ir para aquele infiel do teu namorado lá na sala do infiel, né? Da sala. Tem que ir na do casa, meu? né? Não, o seu, infiel. Ai, eu amo. Meu Deus do céu, velho. Mas ele é gente boa. Gente boa ele é mesmo. Parece uma criancinha. Então vamos entender aqui, ó, dos tecidos ósseos. A gente fala de osteócitos, tá? Então, osteócitos são células ósseas que compõem, tá, as lacunas presentes na matriz óssea. Beleza, não esqueçam disso, tá? Então, ó,
desses buraquinhos, dessas lacunas, você vai ter, então, pequenos canais, que são os canais que nós falamos ali, tá? Que estabelece comunicação com essas células que atuam na fabricação do osso. Então, esses osteócitos, eles têm papel fundamental tanto na manutenção, tá? Na produção, na confecção dos ossos, e são eles que originam essas células conhecidas como osteoblastos. Aí, para finalizar essa aula, eu quero que vocês guardem o nome dessas duas células, os osteoblastos e os osteoclastos, tá? Lembrando que os osteócitos, tá? Eles apresentam o retículo endoplasmático rugoso, no interior do qual estão os ribossomas, tá? Bem escasso, na condição de produzir proteínas, tá certo? E apresentam o retículo o complexo de Golgi também, bem atrofiado, tá? Por quê? Porque a ação deles está relacionada à parte orgânica aí da matriz óssea. Então, eles praticamente abdicaram de fabricação orgânica e atuam mais na fabricação inorgânica dessa matriz. Aí você vai ter aqui, ó, os osteoblastos. O que eles fazem? Ao contrário dos osteócitos. Aí ele vai sintetizar a parte orgânica, tá? Que é composta pelo colágeno tipo 1. Então, colágeno tipo 1 são as cartilagens utilizadas no processo, tá? Das articulações, colágeno tipo 1. Colágeno tipo 2 é o colágeno utilizado na reposição de doenças autoimunes como o lúpus. Não esqueçam desse detalhe, tá? Então, vai fabricar... Volta rapidinho. Oi? Volta rapidinho o slide. Voltar o slide. Tá aí, meu cara. Obrigada. Ô Zé, o que é o trem que você falou? Osteoblastos e osteoclastos? Qual que é a diferença? Então, vamos lá. Ó, osteoblastos. Para que eles servem? Aqui está a diferença dos dois, exatamente isso agora, para a gente fechar essa parte. Então, o que o osteoblastos faz? Ele vai sintetizar a parte orgânica do osso, da matriz óssea, tá? Então, ele fabrica o colágeno tipo 1, ele fabrica glicoproteínas, ele fabrica proteínas glicadas, né? Que é os glicanos. Então, para que ele serve? Ele serve para dar firmeza ao osso, tá? Então, ele atua na fabricação tanto na parte proteica do osso e auxilia um pouco também na parte mineral. Agora, osteoblasto é uma coisa, osteoclasto é outra coisa totalmente diferente, tá? O que o osteoclasto faz? Qual que é a função prioritária do osteoclastos? Então, a função prioritária dele é realizar aqui o que a gente chama de reabsorção óssea, tá? Ele vai renovar a estrutura do osso. Eles são literalmente comedores de osso. Como que ele faz isso? Ele vai liberando enzimas, tá? E vai formando buracos, vai digerindo ossos velhos. Aí, só para uma situação que cai no Enem, isso em processo de regeneração e reestruturação. Lembrando que o osso é uma célula de tecido conjuntivo e célula de tecido conjuntivo tem alta capacidade de regeneração. Um detalhezinho que vocês não podem esquecer, guarda para mim agora. Já vi questão do Enem falando sobre isso. A última coisa que eu vou falar hoje. Zé, por que os ossos, né, o que acontece com o cadáver, com o indivíduo que morre, etc. Tal? Quem que entra em ação? Os ossos, eles demoram mais para serem digeridos, né? Demora, mas parte dos ossos são digeridos. Quando você tem um cara lá, tá, morto, já começa ali a liberar diretamente dos ossos dele essas enzimas que ele apresentava aqui, ó, aquelas enzimas formadas através dos osteoclastos, tá? Então, por que ele libera essas enzimas? Ele libera em alta quantidade para favorecer a decomposição do cadáver, tá? Ah, mas demora, demora. Às vezes fica assim, né? O osso vai demorar muito para... Mas parte do osso foi digerida, tá? Não fica toda a estrutura bonitinha lá. Dificilmente, né? Quando o indivíduo tem uma mineralização muito forte, aí demora mais mesmo para conseguir digerir a decomposição. Mas, independente disso, esses comedores de ossos, esses osteoclastos, ele agem ao longo da nossa vida para repor estruturas que estão defeituosas. Vai liberando enzimas, vai vai digerindo aquela estrutura e vai restabelecendo uma nova estrutura óssea sobre aquela estrutura que foi degenerada.
Aí, na próxima aula, que era para ser hoje, né? A gente teve que voltar, pegar todos os conceitos e tal. Aí, na próxima aula, nossa, a gente vai ver o sangue, tá? Então, a gente não vai andar muito, vai ficar mais ou menos aí nessa aula 9 mesmo, tá? Mas tá bom, nós estamos indo aí, caminhando, e logo tudo isso aí vai passar e vocês estarão novamente presentes de forma presencial na escola, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Daqui a pouco eu estarei lá no cursinho agora. Tem que entrar daqui a pouco, tomar um cafezinho agora, né? Deixa eu parar a live de vocês aqui. Parar a live do... Hoje eu joguei no YouTube direto, né? Para não ficar aquele saco. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui se alguém mais fez alguma coisa. Colocação. Tecido conjuntivo tem na apostila. Começa, pessoal, o tecido conjuntivo, Luísa, ele começa na aula 8, tá? Só que esse da aula 8, eu já passei para vocês numa outra aula que eu passei gravada. Agora, esse aqui é a sequência do tecido conjuntivo, mas todos eles estão aí na Biologia 2, na frente 2 da apostila de vocês aí, tá? É aula 8 e aula 9, tecido conjuntivo, aula 10 é sistema imunitário, depois volta tecido muscular. Porque dentro do sangue, a gente vai ter que ter uma aula só na apostila de vocês sobre sistema imunitário. Beleza? Então vamos encerrando aí. E no fim tudo vai dar certo, Juliana Leal. Respira fundo. Até o fim da quarentena você já está casada, tá? Tá fácil. Nossa, de repente você casa, sei lá. Vai dar um netinho pro Anderson. Deixa eu desgravar. Nossa Senhora, Zé, bate na boca. Desgrava isso.